Aos irmãos que eu ainda não vi hoje, a paz do Senhor. Nós estamos de posse hoje dos comentários do livro denominado Livros Poéticos 2. Por que Poéticos 2? Porque os livros poéticos da Bíblia, aqui na faculdade, são estudados em 2 volumes, 1 e 2. Já vimos o 2, o 1 que estudou o quê? Estudou Jó, estudou Salmos. Salmos de maneira extremamente resumida. Aí eu observo uma coisa nos cursos, que cada curso que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo uma coisa na vida. Qual é? Que não sabe nada. Outro sim. Cada curso que a gente faz, fica um mundaréu de coisas que a gente gostaria de aprender. Aí, isso me obriga a fazer outro curso. Aí naquele outro curso vai ficar um mundaréu de coisas que obriga a gente a fazer outro curso. Quando eu fiz bacharelado, ficou um mundaréu de coisas. Mundaréu. Eu estou vendo boa parte delas em mestrado. Em mestrado ficou outro mundaréu de coisas. Estou vendo boa parte delas agora em um outro curso da frente. Mas no curso da frente, glória a Deus. Agora é que está ficando coisa direito. E vai mostrando as coisas assim, vai ficando nas pontas, né? Ficando nas pontas. Quem gostaria que ele explicasse aquelas pontas. Aí para poder ver aquelas pontas, tem que fazer o outro curso da frente, que é o último. Né? Não tem outro. O outro é o derradeiro. A hora que chega em PhD, acabou. Eu não sei se eu consigo chegar, mas pelo menos o próximo de trás já está em andamento. Já. São 1.100 questões, 1.040 já está praticamente pronto. E graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus por tudo. E é assim a vida. Hoje, Provérbios, vamos estar em pauta. Alguém lembra que a altura está Jó na Bíblia? 18º livro. Os Salmos, 19º. Os Provérbios, 20º livro da Bíblia. Alguém lembra, sem abrir livro, sem nada, só para me falar mesmo, para ver se lembra? Ah, mas eu posso falar, não pode. Não pode, você tem que ser honesto com a sua consciência. Alguém lembra o número de capítulos de Jó? 42. O número de versículos? 1.070 versículos. Facinho de aprender. 10,70. 1070 VV. VV? Versículos. Volkswagen? Não. VV? VV? Versículos. Abreviatura de versículos em bibliologia. Alguém lembra o total de capítulos dos Salmos? Total de capítulos? 150. Alguém lembra, sem olhar em nada, o total de versículos dos Salmos? 1.146. Uma posição do Evangelho de São Carlos, 2.146. Não pode olhar, não. Seja honesto com a sua consciência. Porque olhando não resolve. Não, olhando não resolve. 2.440. Ser honesto. Sei que é 24 alguma coisa. 24 é alguma coisa. 2046, alguma coisa. Não lembro, lembro. Só? Ok. Os salmos, eles contêm 150 capítulos e contém 2.461 versículos. 24,61. 10,70 Jó. 24,61, 2.461 salmos. E agora os provérbios com
915 versículos. Eu perguntei agora à Sociedade Bíblica, no site, quantos versículos tem a Bíblia, companheiro? Se tiver alguém que tem que saber número de versículo de Bíblia, é a Sociedade Bíblica. E a IPB. IPB? Imprensa? IPB não, IBB. IBB. Imprensa Bíblica Brasileira. SBB? VV? Perguntei à sociedade, quantos versículos tem a Bíblia? Aí ela informou, falou, ó, se for a Bíblia em linguagem de hoje, é 31.102. Se for atualizado, é 31.100. Se for a outra, 31.000. Se for a corrigida que nós usamos, 31.105. Falei, opa, bateu em cima. Você está certo. Ué, você está certo. Eu estou começando a tirar uma casquinha na turma. Você viu? Eita. Pois bem, total de capítulos e versículos de Jó? 'Total de capítulos e versículos em Salmos? 2.461 versículos. Total de capítulos e versículos em Provérbios? 31 capítulos. Maior livro da Bíblia? Salmos. Ótimo. Próximo? Só? Isaías. Jeremias. Em relação a tamanho. Maior livro da Bíblia? Jeremias. Próximo? Jeremias. Próximo? Jeremias. Não, aí abusou. Ok. Livro maior da Bíblia? Salmos. Próximo? Jeremias. Próximo? Gênesis. Gênesis. Próximo? Ezequiel. Próximo? Isaías. Vamos? 1. Salmos. 2. Jeremias. 3. Gênesis. 4. Ezequiel. 5. Isaías. Aqui. Quando nós terminarmos o curso, nós vamos estar cientes de muita coisa. Mas daqui para terminar o curso também demora muito. Não é numa aula, né? Tá bom. Na sua Bíblia, Provérbios 1, foi lido aqui o pastor Sam, muito obrigado pelo devocional, foi muito bom. Pastor Lisângelo, os hinos bonitos, aí, foi muito bom. Campeão mesmo. Aqui nos Salmos, Provérbios primeiro, ele começa dizendo assim, sua Bíblia, depois vamos ao livro, que é a mesma coisa. Mesma coisa assim, em relação a comentários. Logo no início, Provérbios de Salomão. Isto, Provérbios de Salomão. Filho de Davi. Rei de Israel. Quem era rei, Davi ou Salomão? Nesse caso aqui. Davi. 2. Para que? Ele vai responder de 5 formas agora, pelo menos 5, ou seja, 5 grandes objetivos. Para quê? Não é por que não, para quê? Para que foi escrito Provérbios? Primeiro, Para receber a instrução do entendimento. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Mas para quê? Para se entender. Vai dar umas 6 ou 7, porque os versículos são 5. Logo no versículo 1, diz que Provérbio foi escrito para isso. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Mas para que foi escrito Provérbios?
para se receber a extinção do rendimento, a justiça, o juízo e a iniquidade. Mas se uma pessoa que gosta muito de saber para valer perguntar outra vez, mas para que foi escrito provérbio? Aos homens conhecimento e bom senso. Ciso. Ciso. Mas para que foi escrito provérbio? Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Mas o companheiro é insistente. Mas não gosta comigo não, mas para que foi escrito provérbios? Para entender provérbios em sua interpretação, como também as palavras dos sábios em suas adivinhações. Não, eu estou satisfeito com a resposta. Amém. Aqui estão os objetivos Objetivos. pelos quais foram escritos esse livro. Pelo menos 6 grandes objetivos. Ok? 1. Provérbios de Salomão. Isso não indica que o livro seja todo de Salomão. É escrito Provérbios de Salomão, porque até onde se sabe, a maioria absoluta são de Salomão. São. Aliás, parece que escrito do punho dele, temos poucos aqui em Provérbios. Os demais foram escritos por outras pessoas. Contanto que a maioria absoluta é dele, né? É dele. Assim como os salmos, por exemplo, é comum falar salmos de Davi. Inclusive, até tem uma questão que cobrou. O que significa a designação salmos de Davi? Não vi hoje, mais tarde. Né? Por que salmos de Davi? Porque amar é de Davi. Quantos? 73. Quantos? 73 salmos. Afora ele, quem foi que escreveu mais? Conhecidamente. Moisés. Asaf. Não, quem escreveu mais, o próximo, a não ser Davi, porque Davi escreveu, pelo menos, conhecidamente, 73. Quem seria o próximo? Não, que escreveu mais de tudo, Coré? Os meninos de Coré? A não ser Davi, qual seria o próximo que mais escreveu os salmos? Que mais... Moisés. Salomão. Bom, mas a discussão mesmo agora é o livro de Provérbios. Daqui um pouco vamos discutir sobre isso, né? Ótimo, vai ter um momento oportuno para nós analisarmos. Então, é por isso que nós falamos Provérbios de Salomão. Não indica que ele escrevesse todos os provérbios. Vamos ao nosso manual, por sinal, um manual Extraordinário. extraordinário. Excepcional. Excelente. Excepcional, excelente, extraordinário. Início do seu livro, sumário. Sumário. O que é sumário? O que é isso? Sorry? Sumário, o que é isso? Índice. Vamos dar boas-vindas. Tem alguém aqui que é a primeira vez que vem na aula e é aluno, que está matriculado, é a primeira vez ou não? Parece que não. Estamos sentindo falta de quem? Pastor William. Cadê? André, Lindomar? O Afonso está doente. Mas quem? Eu estou notando, tem várias cadeiras vazias, então aqui fica cheinho. João Evangelista passou uma mensagem ontem à noite dizendo que por alguma circunstância contrária não viria. Está faltando, pastor William está chegando. Bom, Gabriel. Arnisson também está chegando. Qual deles?
Irmão Arlisson está vindo aí. Eu espero que daqui para mais um pouco chegue todo mundo, né? Se faltar, falte muito pouco. Porque, olha, se nós começar a faltar logo é mau sinal. É mau sinal. Aliás, irmãos, estudar tem um preço. 50 por mês? Esse é o de menos. Esse é o de menos. Boas-vindas à missionária irmã Lucimar, que hoje veio mais um companheiro. Ela, segundo o pastor Sandro me falou mais tarde, ele vai falar sobre o assunto, mas bem-vinda a ela que veio acompanhando ele hoje para participar da aula e ver se gosta e possivelmente vai matricular. Vamos dizer a ela que ela é muito bem-vinda em nome de Jesus. A gente pega assim, né, mano? Vem e gosta. Ela vai fazer a análise no final e ver se vale a pena estar na aula. Sumário da nossa aula, página não tem número. Não tem número. Sumário. No sumário, conta assim. Livro de Provérbios. Dentro do livro de Provérbios, nós vamos ver introdução, título e plano do livro, 13 conselhos a respeito da sabedoria, o primeiro livro dos Provérbios de Salomão. Ok. O livro dos sábios, o segundo livro dos Provérbios de Salomão. Nós vamos ver as palavras de Agur. Vamos ver as palavras de um homem que também era rei, por nome Lemuel. E por último, a esposa perfeita. A esposa perfeita. Que eu não sei se ele foi muito feliz nessa colocação. Mas, mas depois vamos ao livro de Eclesiastes, que não será hoje, portanto, não tomaremos tempo analisando na próxima aula. Pois bem, Provérbios, eu disse que possivelmente ele não foi muito feliz na colocação, porque não existe essa esposa perfeita, bem como não existe o esposo perfeito. Pode ter a esposa ideal, talvez fosse melhor. Depois, acho que ele vai vir visitar nós pessoalmente, eu vou marcar com de vermelho algumas palavras no livro, para levar lá para cá, para nós almoçar junto. Falar com ele, quem sabe nas próximas edições deu uma mudada, né? É verdade. Pois bem, introdução do nosso manual. Ele começa perguntando. Começa perguntando o quê? Quem escreveu Provérbios? Quem? Quem foi? As respostas. Se você tem highlight, sublinhe, por favor. Ou destaca. Salomão. Vê se você acha sábios em algum lugar. Sábios. Vê se você acha. Achou? Ó, só sábios. Sábios. Vê se você acha Agur. E vê se você acha Lemuel. Fazendo isso, está bonito na foto. Ou seja, o livro dos Provérbios foi escrito pelo menos por 4. E 4 no seguinte, levando em consideração que esses sábios, não se sabe quantos. Não se sabe quantos. Agora, contando que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, foi colecionado, colecionado, na verdade, coletado pelos sábios, que eram homens do rei Ezequias. Foi também escrito por um homem chamado Agur, um capítulo, que é o 30, e foi escrito pelo rei Lemuel, que não se sabe de onde que esse homem era rei, mas a Bíblia chama ele de rei. Você sabe que era de uma terra chamada Massá, e mesma terra do Agur. E ao que parece, a mãe do rei Lemuel também é autora de alguns dos provérbios. Só que os provérbios saíram no nome do filho. Mas, ao que tudo indica, os provérbios são dela, da mãe dele, que, por sinal, parece que seria uma mulher extraordinariamente crente. Pois bem, mostrando, seguindo aí a leitura, você já fez o essencial, ele mostra. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, começa Provérbios 1:1. Está, então, declarado que o autor foi Salomão? Não é tanto assim. Ele mostra aí que
Em diversos lugares se afirma que existem seções que não foram escritas por Salomão. Por exemplo, em Provérbios 22, 17, está escrito aonde é aconselhado que se deve ouvir as palavras dos sábios. Ou seja, sábios não é apenas as palavras do sábio, ou seja, as palavras do Salomão. É dos sábios, indicando que outros também escreveram. Em Provérbios 24, versículo 23, também declara: são também estes provérbios dos sábios. Em Provérbios 25:1, afirma-se os provérbios seguintes serem de Salomão, mas escritos pelos homens de Ezequias. O capítulo 30 introduz uma seção atribuída a Agur, que você acabou de sublinhar agorinha, filho de um homem chamado Jaque. Aqui está Jaque, eu não sei porque que ele colocou. Talvez questão de versão de Bíblia. O capítulo 31 diz que são palavras do rei Lemuel, que era de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Interessante, né? Ele escreveu, mas quem ensinou foi a mãe. Uma mãe pode ter muita influência mesmo para o filho ou não? Muita. Ok. Os rabinos ensinam que Ezequias e seus homens escreveram Isaías, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Agora, não indica que fosse Ezequias e os sábios que ele tinha, que foram os autores dos livros. Indica que eles colecionaram, reuniram, coletaram e agrupou no livro, como nós temos hoje. Pergunta: então, quem escreveu Provérbios? Está dada a resposta. Para começar com Salomão. Salomão escreveu uma grande quantidade. Por exemplo, no livro de primeiro... Você vai achar embaixo aí. Primeiro... Ótimo. Primeiro... Capítulo 4, versículo 32. Nesse capítulo e versículo fala que Salomão escreveu muitos provérbios e muitos hinos, né? Ele foi um grande compositor. Você vai achar um pouquinho mais embaixo, que depois nós vamos voltar aqui em 1 Reis, no momento oportuno. Um grande número, você vai achar um grande número aí. Um grande número de livros do Velho Testamento chegou às nossas mãos, sem contudo a gente saber quem escreveu eles. Por exemplo, Josué. E só 3 que achou, glória a Jesus. Josué. Esses livros não se sabe quem os escreveram, que é o caso também de Provérbios, que várias pessoas escreveram. É o caso dos Salmos, que várias pessoas escreveram, e vários Salmos não se sabe quem escreveu. Você vai achar um pouco mais abaixo. Salomão proferiu muitos provérbios, e teria escrito mesmo muitos que andariam dispersos, como ditos oficiais daquela época, o que era normal entre os sábios antigos. Depois alguém... Eles deu a forma de um livro, um rolo daquela época, né? E foi assim que passaram de geração em geração e veio chegar até nós, né? Você vai achar aí os provérbios e muitos outros escritos andariam dispersos, soltos, né? Soltos, como seria o caso dos livros de Esdras, Neemias e tantos outros. Então, os mestres daquele tempo, lá de Israel, teriam sentido assim uma necessidade e levados também pelo que é o guardião das Sagradas Letras, de coligirem. Coligir é agrupar, reunir, tá? Coligir é uma palavra culta, de nível 3, para agrupar. Como o curso é a nível de 3, que de médio só tem o nome, que levou a coligirem, ou seja, reunir, agrupar, é isso que é coligir. Aí eu quero falar sobre coligir, tá bom? Então fala. Agrupar os livros na forma que nós temos hoje, né? E ele segue que esta é uma das razões porque tantos fatos da história se encontram um tanto fora da cronologia, pois os colecionadores ou os escritores dos livros não teriam tido a preocupação de fazer os seus registros obedecendo rigorosamente à ordem quando ditos fatos ocorreram. Ou seja, quando colecionaram os escritos, ficou fora de ordem. A Bíblia não preocupa em nada
quase nada, não posso falar em nada, mas muito pouco com ordem cronológica de fatos. E uma das razões que ela não preocupa, não é porque o escritor às vezes não quis preocupar, é que o Espírito de Deus não levou os escritores a pensar, ou ele não quis que também ficasse muito em questão de cronologia, até para evitar fatos de problemas, por exemplo, com idolatria. Com idolatria. Por exemplo, existem datas que mesmo a Bíblia não falando a data, ou dando uma pista longe, mesmo assim acontece tanta coisa errada como a gente vê acontecer, e quem dirá se ficasse escrito, né? Por exemplo, o caso do Natal, né? Tanto de idolatria, tanto erro, tanto paganismo que existe com o Natal, sendo que não se sabe a data que Jesus nasceu, e muito menos que foi em dezembro. Dezembro é que não foi de espécie nenhuma. E não foi de espécie nenhuma. Não tem perigo. A festa do 25 de dezembro, por exemplo, é uma festa das mais pagãs e idólatras do mundo que existe, originada de uma festa que os romanos homenageavam ao deus Sol, chamado Deus Invicto, e depois reuniu a festa do deus Sol e uma festa conhecida por Saturnália, que é realizada no dia 25 de dezembro, e aí resolveram oficializar como dia do nascimento do Filho de Deus, já que a festa era ao deus Sol Invictus, e na época da chamada Saturnália. Já ouviu falar de Saturnália? Não. Ok. É por isso que eu estou dizendo que os cursos empurram a gente para aprender. Porque agora, se você quiser ver o que é Saturnália, você vai ter que dar um passinho a mais, porque o curso de hoje não é Saturnália, é Provérbios. Né? Então... Mata na unha. Então tem que estudar, né? Tem que aprender. Mas Maria? Pastor Pedro, o senhor falando do Natal, então, significa que nas nossas igrejas, que a gente comemora, que a gente fala sobre o Natal, que a gente faz a festa, nós estamos fazendo uma idolatria? Se não uma idolatria, no mínimo, tudo errado. Se não uma idolatria, no mínimo, tudo errado. Jesus... A Bíblia não dá a data que ele, e muito menos em dezembro. Porque o que a Bíblia diz é que na noite que ele nasceu, os pastores estavam no campo. E o último tempo o pastor está no campo em Israel seria início de outubro. O último prazo. Daí para frente é inverno e as ovelhas eram todas recolhidas e não ficavam no campo. Ok. Então tá bom. Tá bom. Depois, se quiser saber algo mais de Natal. Tá bom. Achei que alguém ia falar, procura o pastor Josiel, mas não falaram, né? Tá bom. Vamos lá, vamos caminhar. Bom, a aula é para isso, para tirar dúvidas, esclarecer fatos. E tem uma coisa, depois que eu aprendo se continuar, aí o juízo é mais severo. Porque uma coisa é errar sem saber. Outra é errar sabendo. Eu já era meio desconfiado da mão com esse negócio. Pois é. Então hoje acabou a desconfiança. Finalzinho da página 7 do seu manual, do seu lado direito tem um portanto. Você achou? Achou. Portanto, os livros que temos foram preparados ou por seus autores ou por seus amanuenses. O que é isso? Amanuenses. Ok. Então nós temos o livro de Provérbios. Provérbios é o 20º livro da Bíblia. Contém 31 capítulos. E contém 915 versículos. Os livros que temos da Bíblia foram preparados por seus autores ou por seus amanuenses. C ou S?
C ou S? S. Ok. Aqui. Amanuenses. É o mesmo que? É o mesmo que? Escrivães. Ou seja, Deus dava a revelação para o autor. E outra pessoa escrevia. Alguém quer ter vontade de abrir em Romanos? Bom, Pedro Mão, acho que até eu preciso abrir. Preciso. Romanos. Bíblia, cadê? Bom, Pedro, a minha Bíblia está na CPAD, lá no Brasil. Romanos. 16, 22. Dezesseis, 22. Achado? Amém. Opa, uns 15 já achou. O menino sentiu firmeza. Romanos 16, versículo 22. Falou? Eu peço que essa carta escrevi do saúdo do Senhor. Se alguém um dia te perguntar quem escreveu Romanos, você vai escrever. Você vai dizer, foi um moço chamado Tércio. Ele vai turrar com você. Ele vai dizer, não foi, foi Paulo. Você vai dizer, não foi, foi Tércio. Eu aprendi isso na Fatada. Tá? Aprendi isso na Fatada. Foi Paulo, não foi, foi Tércio. Mas então como é que é isso? Você vai me explicar então a matrícula no curso que você aprende também, companheiro. Mas é o seguinte, Tércio foi o amanuense. Amanuense é o quê? É uma fruta? Não. Amanuense é escrivão, secretário, ajudante. O moço que acompanhava. Ou seja, não era necessariamente que a pessoa que tinha a escrevesse. Existiam casos que a pessoa tinha a revelação de Deus e outra pessoa escrevia. Abra sua Bíblia em Jeremias 36. A aula é teológica, mas é bíblica. Jeremias 36. Quando você achar, leia o seu gasto. Versículo 4. Jeremias 36, 4. Então, Jeremias... Só para o seu gasto, por enquanto. Isso meu gasto, desculpa. Jeremias 36. A irmã está marcando 36. 30, ok, ótimo. 36, 4 para o seu gasto. Eu já estou lendo por eu também aqui. Ok? Agora para o gasto da sala, vamos? Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque na boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que lhe tinha revelado no rolo de livro. Então, Tércio era amanuense de Paulo, enquanto que Baruque era amanuense de Jeremias.
Irmão Pedro, eu também vou arrumar uma amanuense. Pra quê? Eu sou uma amanuense da minha esposa, tudo ela pede, escreve pra mim aqui. Oh, glória a Deus. Parabéns, Antônio. Parabéns, viu? Parabéns, né? Eu espero que a moda não pegue, senão vai dar problema, né? Então tá bom. Amanuense. Né? Isso é amanuense. Então, ele fala aqui que os livros que temos, muitos deles foi preparado pelos seus autores ou por seus amanuenses, os escrivões que eles tinham, os secretários que ajudavam, muito antes do ano 185 a.C. Por exemplo, a Septuaginta, ela inclui apenas e justamente os livros que constam do cânone, ou cânon hebraico. Muita atenção para isso aqui, viu? O cânon hebraico dividiu o Antigo Testamento em 3 seções. O cânon hebraico, não é a Septuaginta, não. O cânon hebraico dividiu o Antigo Testamento, marque, tá? Põe na sua cabeça. Dividiu o Antigo Testamento em 3 grandes seções. Uma seção chamada Lei. Outra seção chamada Profetas. E outra seção chamada Agiógrafos. Agiógrafos. Sabe o que é agiógrafos? Agiógrafos. Agiógrafos são exatamente os livros que nós estamos estudando. Ou seja, no cânon hebraico, o Antigo Testamento é dividido em lei. Que é a lei? O Pentateuco. Que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O cânon hebraico dividiu o Antigo Testamento em 3 grandes seções: lei, profecia ou profetas e a parte chamada agiógrafos. Agiógrafos é o mesmo que escritos sagrados, ou a parte que nós estamos vendo, livros poéticos. Jó, acabou. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses livros são chamados de escritos sagrados. Escritos sagrados. Se um teólogo dizer para você, escritos santos, certinho. Se um teólogo dizer para você, livros poéticos, em cima da risca. Isso são os agiógrafos. Se alguém chegar em você e dizer, diga para mim um dos livros agiógrafo. Agiógrafo? Rapaz, eu nunca ouvi nem isso na minha vida. Mas você não está fazendo curso médio? Tô, mas não chegou nessa página. Chegou hoje. Agiógrafo é o mesmo que escritos sagrados. É o mesmo que escritos santos. É o mesmo que livros poéticos. Isso a Septuaginta reuniu lá por volta do ano 285 a.C., né? Quando eles se reuniram em Alexandria, no Egito, para traduzir a Bíblia. Alguém lembra? No curso básico foi falar disso? Alguém lembra? Quando reuniram, era quantos homens? 72. 6 de cada tribo de Israel, por ordem de um rei chamado Ptolomeu Filadelfo, que ordenou que 6 rabinos de cada tribo traduzissem a Bíblia, o Antigo Testamento, traduzisse de quê para quê? Traduzisse de hebraico para grego. Hebraico para grego. Por isso é chamada Septuaginta. 70. Ok. A época de Salomão. Época de Salomão. Ele mostra aqui umas coisas boas da época de Salomão, né? Ele mostra que Salomão foi o maior sábio da antiguidade. E por que não dizer o maior sábio quase que de todos os tempos, quase todas as épocas, né? Ele mostra que a sabedoria dele foi testada. O que você acha testada? Testada em quê? No caso das 2 mulheres que disputavam. Foi o primeiro teste, né?
Depois que ele teve aquele sonho lá, que Deus apareceu para ele, falou, pede o que quer. E ele pediu 5 fazendas? Só? Pediu o quê? Sabedoria. Ah, certo. E aí, logo já veio o primeiro teste. O primeiro teste foi 2 mulheres que chegou lá encrencando por conta de uma criança. Né? Uma das mulheres rolou em cima da criança e a criança morreu. Ela aproveitou que a outra estava dormindo, tirou a criança viva, colocou perto dela, pegou a morta, levou para perto da mãe da viva. E aí, no outro dia, quando a mulher viu que a criança estava morta, falou, não pode, esse aqui não é meu filho. Essa não é minha criança. É. E isso foi parar lá no rei. Foi o primeiro teste. Primeiro teste. Portanto, cada vez que nós orarmos a Deus pedindo sabedoria, fique tranquilo que virão os testes. Às vezes a gente pede a Deus tanta sabedoria e já afunda no primeiro teste. Deus fala, eu quero te dar sabedoria, mas vou mandar os testes. Aí vem os testes, às vezes não é tanto que não aguenta. Vem os testes, aí a gente não usa a que Deus deu. Aí a gente vai pela da gente mesmo, não fraca. É. Salomão disse, eu quero sabedoria. Deus falou, eu vou dar. Eu vou dar sabedoria e tem uma coisa, eu vou dar mais coisa. Vou dar tanta sabedoria que vai sobrepujar os de antes de você e de depois. E por quanto que você não me pediu bens, não pediu riqueza, não pediu inclusive a vida dos seus inimigos, eu vou te dar também riqueza que rei de Israel nunca teve, nenhum nunca teve. E aí logo vem o teste, né? Primeiro teste, para inaugurar a sabedoria que Deus deu. Primeirinho. Já foi uma confusão extraordinária. Inclusive, hoje, quando a gente vê a resposta lá que ele deu, a gente vibra e acha maravilhoso. Fala, às vezes a gente pensa assim, se fosse eu resolvia também. Só que vem uns testezinhos para a gente, muito menor que aquilo, e a gente embaraça, parte para a ignorância, apela, quase desvia. O velho que está dentro da gente bate a botina. Todos nós temos um senhor chamado velho, que nos dá muito trabalho. Eu tenho um tal de velho Pedro que o criou terrível. Terrível. Mas graças a Deus, o novo Pedro, o novo homem em Cristo, tem vencido o velho. Aliás, o lugar do velho é onde? Na cruz. Romanos 8, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que não sirvamos mais ao corpo do pecado. Velho homem é na cruz. Quem escreveu, pastor? Quem escreveu Romanos foi Tércio. A inspiração foi de Paulo. Ok. Alguém da sabedoria. Você acha que foi chamado para fazer o curso? Você acha que foi uma coisa dele? Chamado para fazer o curso? Pois bem, o primeiro teste foi esse. E ele mostra aí que a sabedoria de Salomão, ela foi uma sabedoria muito grande. Inclusive, ele compara aí com os mais famosos daquela época, por exemplo, Etan, Emã, Calcol, e um homem chamado Darda, que era filho de Maol. Esses eram os mais famosos do tempo de Salomão. Só que a de Salomão sobrepujou a desses homens. Você vai achar do seu lado direito, um pouco mais embaixo, umas 5 linhas, 6 linhas. Salomão compôs. Compôs o quê? 3.000 provérbios. Parece só 4 que achou, eu queria que mais achasse. Salomão compôs. Compôs o quê? 3.000 provérbios. E foram seus cânticos 1.005. Isto. 3.000 provérbios que Salomão compôs. Escreveu. 3.000 provérbios. E você acha que esses provérbios estão tudo no livro de provérbios ou não? Não. Tá ou não? Tá. Outra coisa. Diz que ele discorreu sobre todas as plantas. Não é sobre uma plantinha, não. A gente custa falar um pouquinho sobre o cedro do Líbano. Custa falar um pouquinho sobre
Mas o que você conhece? Palmeira, carvalho. E ele discorreu sobre todas as plantas, que é botânica, né? Botânica. Ele falou, diz que ele falou desde o cedro do livro, que é a maior árvore que se conhece, até o isopo, que brota no muro. Isopo, uma plantinha que cresce no muro. Também falou de animais, que é zoologia. Zoologia. Era um zoólogo perfeito, São Salomão. E também falou das aves. Répteis, o que é isso? Aqueles animais que rastejam. É? Répteis. Animais que rastejam? Ok. E peixes. Ele também falou dos peixes. Isso está na Bíblia, 1 Reis 4, 32, 33. Né? Então ele escreveu quantos provérbios? 3.000. Compôs quantos hinos? 1.005. 1.005. Dá para gravar 100 CDs de 10 hinos e sobra 5 hinos para o próximo CD, porque era sempre. Portanto, não tem nenhuma dúvida de que... A capacidade de Salomão. não tem nenhuma dúvida, né? Não tem jeito. Vamos embora mais. A sabedoria dos antigos. Sabedoria dos antigos. Ele começa a perguntar aqui, que sabemos da sabedoria dos antigos? Muito pouco ou quase nada. É mesmo, muito pouco ou quase nada. Ele diz, por exemplo, o que nós sabemos da sabedoria dos egípcios? Por exemplo, os sábios, os magos que tinha lá. O que sabemos dos decifradores de sonho? Como é que eles decifravam sonho? Os caldeus, até os edomitas, que foi um povo que deu muito trabalho para Israel. O que nós sabemos das pirâmides? Como foi levantada as pirâmides do Egito? Você sabia que nunca se soube como é que levantou as pirâmides? Nunca. Nunca. Com tudo quanto é a evolução que tem, as pirâmides estão lá desafiando o mundo. O mundo. O mundo. Não se sabe como que foi feito aquilo lá, como foi posta as pedras lá, uma em cima da outra. Que Deus nos dê a oportunidade de nós conhecer as pirâmides lá pessoalmente, né? As pedras quadradas, sistema de cubo, posto um em cima da outra sem usar cimento, né? Sem usar argamassa. Não tem um pingo de massa. A história diz que... Eu quero conhecer pessoalmente. Se Deus me der a oportunidade, e se puder parpar também, eu quero passar a mão. É verdade, porque eles conhecem lá junto. a mão. As pedras é como que colada, mas não tem cola, não tem cimento, não tem nada. E diz que não cabe uma lâmina de gilete ou uma lâmina de canivete entre duas pedras. Não cabe. Mas isso aí porque Não tinha esses negócios que eles é esse o problema. É por isso que eu estou falando aqui. Quem sabemos da sabedoria dos antigos? Não tem guindaste naquela época? Não tinha? O pensamento é que não tinha, né? A gente pensa que não, né? 7 anos O atrás. pensamento é que tinha. E... por exemplo, a mais famosa, né? A pirâmide de Quéops. Quéops. Q-U-E-O-P-S. Quéops. A mais famosa, que tem um telescópio no vértice, né? Para poder ler os astros, as estrelas, as estações. Agora, daquele tempo da antiguidade, é uma coisa evoluidíssima assim, né? Aí eu pergunto aqui, mas o que sabemos então dessas coisas, né? O que sabemos dessas coisas? Por exemplo, Ptolomeu, que era cartógrafo, era astrólogo, era astrônomo. Naqueles anos, naquelas épocas. E eu começo a perguntar, o que conhecemos dos sábios? Conforme já dissemos, muito pouco ou quase nada. Salomão tinha razão de escrever. Tudo que é, já foi. E nada há novo debaixo do sol. Hoje nós vemos tanta invenção nova, ficamos maravilhados. Aí Salomão, se estivesse vivo, né, diria, não te maravilhes, tudo isso já foi. Já teve informática, já teve guindaste, já teve coisas elevadíssimas, que o homem de hoje está longe de chegar aos pés de muitos da antiguidade. Isso é igual uma roda girando assim, ó. Tá longe. Mas que coisa. Vamos caminhar. Na página 9 do seu manual, nós temos que caminhar hoje para chegar até a 106, né? Nossa Deus. Não sei nem como vai ser isso, não. Na página 9 do seu manual, você vai achar, dentro desse item, os homens de Ezequias.
ele vai falar aí que Ezequias viveu. Vê se você acha que Ezequias viveu. Seu lado direito. Um já achou. 195. Esse negócio aqui, tá? Ezequias viveu 195 anos depois de Salomão e 235 depois de Davi. Portanto, diversas gerações já tinham passado entre eles. Porém, olha que coisa boa. Porém, os ecos. O que é ecos? O som. Os ecos dos tempos gloriosos, tanto de Davi como de Salomão, estavam ecoando ainda nos seus dias. 235 anos depois de Davi, os ecos ainda estavam soando. Inclusive, foi isso que deu inspiração a ele para poder correr atrás, juntar os sábios e falar, ó, coisas boas como essas não pode deixar acabar. Coisas boas como essas, não, se deixar vai acabar, se deixar vai dispersar. Daqui um pouco isso vai sumir. E reuniu, levantou homens capazes. Por isso que a Bíblia chama os sábios de Ezequias. Homens capazes, reúne, corre atrás. Aí correu atrás de coisas grandes. Reúne, tem provérbios aí do grande Salomão. Tá espalhado aí na boca do povo. Conversa com a dona Maria, ela sabe de 15. Conversa com o Gesiel, ele conhece 50. Vai atrás daquele Lucas, um secretário lá. E diz que ele sabe 200 provérbios de Salomão de cor. Corre atrás de um Santiago aí, novinho, mas que aprendeu 28. Corre atrás de um Aldo Cardoso que sabe 900. Corre atrás aí, busca. E juntou esse povo, reuniu, fez mesa redonda. Escreveu. Como é que é o provérbio mesmo? O provérbio é esse. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher bela que se aparta da sua discrição. Rapaz, quem te ensinou isso? Eu aprendi isso com Salomão. Ah, é? Vou escrever aqui, como é mesmo? Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher bela que se aparta da sua discrição. Rapaz, isso é bom demais, vou escrever aqui. Você conhece outro? Conheço. Ih, tem outro provérbio bom demais. Qual que é? Até um tolo, quando se cala, é reputado por sábio. 17, 28. Provérbios 17, 28. Até um tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Então, ó. Ah, meu Deus! Não pode uma coisa dessa, né, Ninguém merece, senhor, não. Né? Não, Tá bom. Ok, isso aí é para nós podermos descontrair, tá gostosa, tá boa, né? Tá, Vamos ver do céu, né? Tá bom. Pois bem, aí... Não, fica... Pois bem, reuniu os homens... Ajuda aí. Os homens sábios. Para reunir, para colecionar, coletar, buscar, mas quem sabe, mais outro, mas quem sabe, e foi até o último, quando teve jeito, reuniu tudo. Daí, a Bíblia fala assim, e estes são provérbios que escreveu os sábios de Ezequias. Ou seja, provérbios que eles colecionaram, eles não sabiam provérbios. Ou se eles soubessem alguns, eles colocaram, junto com muitos outros provérbios, que coletaram de alguém desse, daquele outro, daquela outra, daquele outro, e juntou tudo e formou parte do livro dos provérbios. Ah, então tá. Você vai achar em algum lugar aí que não se sabe sobre o Agur, Agur filho de Jaque ou Jaqué. Não se sabe quem foi Agur. O que se sabe é que ele era de uma região chamada Massá, você vai achar também, tá aí. Eu vou lendo, comentando, falando tudo de uma vez. De uma região chamada Massá, que era uma tribo árabe, né? Descendente de Abraão, por meio de Ismael. Que se sabe que esse Agur era daquele povo. Você vai achar em algum lugar que o Agur, este Agur, ele era poeta. Você vai achar. Este Agur, bem mais na frente, era poeta, estrangeiro, louvando a Deus com a sua inteligência nativa. Né? O que se sabe é disso. Ele, embora, ao que parece, não fosse judeu nem nada, mas era uma pessoa que louvava a Deus. Provérbios do rei Lemuel. Quem foi esse rei? Não sabemos. Sua mãe parece como a produtora de alguns provérbios. A enciclopédia, por exemplo, diz que Lemuel é pseudônimo de Salomão. Pseudônimo, o que é isso?
Outro nome, apelido. Pseudo é apelido. Pseudônimo. Porém, a linha de pensamento do escritor do livro, eu concordo de cheio com ela e é a mesma minha. Eu não acredito que Lemuel fosse outro nome de Salomão. Apesar que o homem igual a Salomão poderia ser conhecido por alguns nomes. Mas não dá bem para aceitar que Lemuel fosse outro nome de Salomão. Lemuel é Lemuel. Então você vai achar mais embaixo aí que Agur, Lemuel e sua mãe, você vai achar, que vê, deixa eu ver aqui, e sua mãe, que gostaríamos fossem apenas pseudônimos do grande Salomão, e a mãe dele, Batseba. Agora, isso não é, a mãe do Lemuel não é Batseba. Agur também não tem jeito de entender que é Salomão. Nenhum dos dois. Existe alguém que acha que era, mas não é. Vê se você acha talvez aí. Talvez o significado do nome de Lemuel, que é... Cuide, marca aí, viu? Isso vai te ajudar muito também. Lemuel significa amado de Jeová. Esse nome, às vezes, poderia ajudar a compreender que deveria ser um personagem de Israel e não um massaíta, ou seja, lá da terra de Massá. Outra coisa, tem sido, ao longo do tempo, tem sido evocada. Não é invocado não, tá? Evocada. Evocada é lembrada. Lembrada. É diferente de invocar. Tem sido evocada a sabedoria de um homem chamado Amenemopen. Chamado? Amenemopen. Esse homem era de onde? Do Egito. Ah, é mesmo, do Egito. É verdade. Amenemopen, do Egito, para mostrar que a sabedoria não era patrimônio dos judeus. Inclusive, existem alguns teólogos que acham que o livro de Provérbios, vários provérbios, foram copiados do livro desse homem chamado Amenemopen, que era do Egito. Assim como vários críticos acham que boa parte do Pentateuco Moisés copiou do Código de Hammurabi, da Babilônia. Eu falar em Código de Hammurabi? Sim. Código de Hammurabi. Aqui. Então, pensa, você vai achar aí. Pensam alguns críticos que Amenemopen. Vamos indo. Da sabedoria israelita. Ou seja, é como que Salomão precisou tomar emprestado. Você acredita que seria verdade? Esse Salomão foi o homem mais sábio. Como se pode um ricaço tomar emprestado de um pobrezinho? É meio... Parece que... Pode haver até tomar emprestado, mas talvez algumas áreas, sei lá. Você vai achar ainda sobre esse Amenemopen na folha 10. Folha 10, antes do primeiro parágrafo da página, porque está seguindo o parágrafo de trás ainda. Antes do primeiro parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, umas 6 linhas, do seu lado direito, está escrito: o livro já referido de Amenemopen, que parece uma espécie de ressonância de provérbios, e que cita até alguns deles. Você viu? Até alguns deles. Possui doutrina parecida com provérbios, sendo, entretanto, muito diferente. No capítulo 6 daquele livro, do Amenemopen, entre outras palavras, a gente encontra lá: não te debruces na balança, nem falsifiques os pesos, nem causes danos às frações das medidas. É provérbio? É uma espécie de provérbio. É comparado com Provérbios 20, verso 10. O que Provérbios 20, 10 falou? 2 pesos e 2 medidas. Uns e outros são abomináveis ao Senhor. É bem parecido, né? Então Salomão copiou do Amenemopen. Copiou ou não? Não.
Embora o livro de Amenemhotep do Egito, grave isso, tá? Egito, o livro fosse muito mais velho do que o livro de Salomão. Muito mais velho. Mas não indica que foi preciso copiar. Eu não dou conta de pensar que foi cópia. 1.4. A função do livro de Provérbios em Israel. A função. Qual seria a função? Você vai achar aí que os provérbios teve algumas funções. Vê se você acha uma frase. Vida nas suas relações com Deus. Achou? Sobre isso, pelo menos. Um pouquinho mais abaixo. Umas 4 linhas abaixo. Além das relações dos homens com Deus, também